Olá, que bom ter você aqui no canal de Tudo Um Pouco. Puxe uma cadeira, ajeite o fone de ouvido e vamos conversar. Sabe aquela história que ouvimos a vida inteira? Aquela que diz que para o Brasil crescer e para a sua vida melhorar, a única coisa que falta é estudar mais? Que se todo mundo tiver um diploma, magicamente, os salários vão subir e o país vai virar uma potência? Pois é, hoje nós vamos olhar para essa história com uma lupa, com carinho, mas com muita honestidade. E se eu te dissesse que nós fizemos a nossa parte, mas o baile não começou porque a banda não apareceu? Imagine um motor de Fórmula 1, uma máquina potente, cheia de tecnologia, pronta para acelerar. Esse motor somos nós, os trabalhadores brasileiros. Agora, imagine colocar esse motor numa carruagem velha, sem rodas, atolada na lama. O motor ronca, gasta energia, mas o veículo não sai do lugar. Essa carruagem é, infelizmente, a estrutura atual da nossa economia. Existe uma narrativa que domina os jornais há décadas, dizendo que a culpa da nossa economia estar parada é do sistema educacional, que estaria falhando. Dizem que o trabalhador brasileiro não é produtivo, porque não sabe ler direito ou não tem qualificação. Mas essa é uma resposta simples demais. E segundo os dados mais recentes, ela está equivocada. Vamos aos fatos, porque aqui no De Tudo Um Pouco a gente mata a cobra e mostra o pau, ou melhor, mostra o gráfico. A verdade contraintuitiva é que os trabalhadores brasileiros fizeram sim a sua parte. Nunca fomos tão qualificados. Se olharmos para as duas primeiras décadas deste século, houve um crescimento superior a 40% na média de anos de estudo da nossa população economicamente ativa. E não foi só quantidade, não. Até no PISA, aquele teste internacional que todo mundo usa para falar mal da nossa educação, o Brasil melhorou cerca de 8% desde os anos 2000, mesmo considerando a queda pós-pandemia. Então, pare e pense comigo. Se temos mais gente formada, mais gente com curso técnico, mais gente com faculdade, por que a produtividade do país não decola? Por que o salário, no final do mês, continua apertado? A resposta é dura, mas libertadora. O problema não é o diploma na sua parede. O problema é a vaga de emprego que oferecem para você. Estamos vivendo um fenômeno chamado sobrequalificação. Você com certeza conhece alguém, ou talvez seja esse alguém, que se formou em engenharia, administração ou biologia e hoje trabalha em um aplicativo de transporte ou em uma vaga administrativa que exige apenas o ensino médio. O potencial humano está ali, brilhando, mas é desperdiçado. A teoria econômica tradicional diz que mais educação gera automaticamente mais renda, mas ela esquece de um detalhe crucial, o tal do meio de campo, que é a estrutura ocupacional. Um estudo revelador mostrou que 42% do impacto que a sua escolaridade tem sobre o seu salário não depende de você, mas depende do tipo de vaga que você consegue ocupar. Ou seja, a educação te dá o potencial, mas é o emprego que te dá a oportunidade. Ter o motor sem ter as rodas. E por que as nossas vagas são ruins? Por que a nossa economia oferece majoritariamente empregos de baixa complexidade, que pagam pouco? É aqui que a conversa fica séria e precisamos falar de estratégia de país. O vilão dessa história é um pacto silencioso e trágico, que desestimula a inovação. O Brasil caiu na armadilha do rentismo. Trocando em miúdos, ficou mais fácil para quem tem muito dinheiro ganhar mais dinheiro aplicando no mercado financeiro, vivendo de juros, do que abrindo uma fábrica, criando um laboratório ou investindo em tecnologia. O capital, que deveria servir para construir coisas, está apenas girando em torno de si mesmo. Criou-se um consenso perverso de que o Estado não deve investir, de que o governo deve apenas cortar gastos. Mas a história econômica mundial, e aqui a gente bebe da fonte dos grandes pensadores que entendem a economia como algo vivo, nos mostra o contrário. Em nenhum lugar do mundo, repito, em nenhum lugar do mundo, o setor privado se aventurou em grandes inovações de risco sem que o Estado tivesse dado o primeiro passo, sem que o Estado tivesse construído a estrada, a rede elétrica ou financiado a pesquisa básica. Quando o Estado recua e para de investir em infraestrutura em desenvolvimento, o setor privado também puxa o freio de mão. O resultado é esse ciclo vicioso. O empresário não investe em inovação,
porque é arriscado e os juros são altos. Logo, não cria empregos complexos. Sem empregos complexos, o engenheiro vira motorista. Sem inovação, a produtividade não cresce e a economia patina. Mas calma, que não estamos aqui só para lamentar. O Brasil tem a faca e o queijo na mão para virar esse jogo. E a virada passa por uma palavra mágica: reindustrialização. Mas não estou falando daquela indústria velha, cheia de chaminés soltando fumaça preta. Estou falando da nova indústria, da economia verde. Pense no nosso potencial. Somos um gigante adormecido em energias renováveis. Temos sol de sobra no Nordeste, ventos constantes, rios poderosos e a maior biodiversidade do planeta. Imagine se, em vez de apenas exportarmos petróleo bruto ou minério de ferro, nós usássemos o poder do Estado para financiar a tecnologia da transição energética. Imagine fábricas de painéis solares de última geração no sertão, centros de pesquisa em biotecnologia na Amazônia, desenvolvendo remédios a partir da floresta em pé, parques eólicos offshore na costa brasileira, produzindo hidrogênio verde, que é o combustível do futuro. Isso não é sonho, isso é projeto de nação. Quando investimos nisso, criamos a tal da complexidade econômica. Uma fábrica de turbinas eólicas não contrata apenas mão de obra barata. Ela precisa do engenheiro de materiais, do técnico em eletrônica, do especialista em logística, do desenvolvedor de software. Ela cria a demanda para aquele trabalhador qualificado que hoje está subutilizado. É aí que o diploma encontra a vaga. É aí que o motor encontra as rodas. E mais, a economia verde traz dinheiro novo. O mercado de créditos de carbono, por exemplo, pode fazer com que manter a floresta viva seja mais lucrativo do que derrubá-la. Isso injeta capital na economia produtiva, aquela que gera emprego real, e tira o foco daquele rentismo que só suga a riqueza do país. Investir em infraestrutura social e urbana também é economia na veia. Saneamento básico, trens de alta velocidade ligando cidades, internet de fibra óptica em cada canto do interior. Tudo isso demanda, gente, demanda cimento, demanda aço, demanda inteligência. Isso movimenta a padaria da esquina, a loja de roupas, o setor de serviços. O dinheiro circula, a arrecadação aumenta e a vida de todo mundo melhora. É fundamental entender que defender o investimento público com responsabilidade não é gastança. É plantar a árvore para colher a sombra e o fruto. Uma economia forte não se faz apenas cortando, se faz construindo. Precisamos de um Estado que coordene, que aponte a direção e diga: vamos para lá, vamos ser líderes na economia de baixo carbono. Isso impacta a sua vida diretamente. Com uma indústria forte e moderna, os salários sobem, porque a produtividade sobe. Com salários melhores, você consome mais, viaja mais, vive melhor. E com uma economia focada no verde, garantimos que nossos filhos e netos tenham um planeta onde possam viver e trabalhar. Portanto, meus amigos e amigas do De Tudo Um Pouco, a lição de hoje é clara: estudar é fundamental, sim. Continuem estudando, continuem se aprimorando. O capital humano nós já temos, e ele está melhorando, mas não aceitem a culpa pela estagnação. O que falta agora é cobrarmos, como cidadãos, uma mudança na estrutura. Precisamos de políticas públicas corajosas. Precisamos falar de reindustrialização sem medo. Precisamos abraçar a economia verde, não como um favor ao planeta, mas como a nossa grande chance de desenvolvimento. Precisamos que as oportunidades estejam à altura da nossa gente. Se você gostou dessa conversa, se ela fez sentido para você e acendeu uma luzinha aí na sua cabeça, eu tenho um convite especial. Inscreva-se agora no nosso canal. Aqui, a gente não foge dos temas difíceis. A gente descomplica. A gente acredita que a economia tem que servir as pessoas, e não o contrário. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e cidadania. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está desanimado com o mercado de trabalho e vamos criar uma corrente de pensamento positivo e crítico. Que a gente possa, em breve, ver esse motor potente que é o povo brasileiro rodando em uma estrada lisinha rumo a um futuro próspero, sustentável e justo. Vamos cobrar, vamos participar e, acima de tudo, vamos acreditar na nossa potência. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia
e até o próximo vídeo.